Olá, meu nome é Alexandra, eu estou aqui para participar pela primeira vez do primeiro simpósio virtual da Diretoria de Ensino Leste 3. Quero agradecer o convite da PCNP Flávia e bem como toda a equipe, que me sinto muito lisonjeada por participar e falar sobre este tema tão importante que é a respeito das práticas pedagógicas do aluno surdo, da cultura surda, de tudo que a envolve, dessa mediação de trabalho, né, que se constitui, sendo esse um trabalho simbólico. Então, eu gostaria de abrir aqui uma reflexão nesse tempo, nesse período que me foi dado para essa oficina e levantar questões que vocês possam pensar em dialogar dentro das escolas, né? Vou falar um pouquinho sobre mim. Bom, a minha trajetória se iniciou em 2011, quando eu recebi um convite de uma supervisora para trabalhar como interlocutora de Libras na rede estadual, a qual eu permaneci por 7 anos neste cargo. Tive muito contato com os surdos, fui adquirindo afluência, fiz muitos cursos, muitas oficinas, busquei formações na área, né? Me tornei professora especialista dessa área e conheci muitos surdos, convivi com muitos familiares de surdos, e aí a minha experiência ela foi sendo adquirida ao longo desses anos, né, no contato com os surdos, com as suas famílias, no ambiente escolar, e aí eu decidi fazer uma especialização, né, hoje eu atuo como tutora em curso de pós-graduação, de Libras e de deficiência intelectual. Também atuo ensinando Libras na modalidade língua, né, para institutos, e eu ensino línguas, a Libras, desculpe, para ouvintes, né, professores ou profissionais de outras áreas, e ainda me mantenho assim na comunidade surda. Para quem não me conhece, né, eu tenho essa formação e é sobre isso que eu quero falar, da minha maior experiência, que é a prática pedagógica, pautada nos elementos culturais, né? Nessa mediação que é feita não só pelo intérprete, que é aquele que está ali no trabalho diário, no tete-a-tete com o aluno surdo, mas também o papel do professor regente, né? Professor das salas de aula. Nós sabemos que essa mediação, esse trabalho, essas práticas, elas podem ser pautadas num trabalho aliado para fazer com que esse aluno fique mais incluso, se sinta mais acolhido dentro do ambiente escolar, mas que, além de tudo, ele saiba quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, porque o fato é que a surdez ela não pode se tornar uma patologia. O aluno não está ali para ressaltar a sua deficiência, mas sim para que ele aprenda a conviver, para que ele aprenda no seu dia a dia se comunicar de uma forma ou de outra com o ouvinte, porque eles criam, sim, meios de comunicação, isso é um fato. O aluno surdo, por ele ser visual, ele cria, né? O corpo fala todo o tempo e ele cria meios, estratégias de comunicação. Não só isso, hoje nós temos muito o apoio da tecnologia, né? É uma função que tem crescido muito, uma ferramenta, aliás, que tem crescido muito dentro do trabalho do docente em sala de aula. E não só isso, o uso, né, pelos alunos também. Antes desse momento da pandemia que nós estamos vivendo, faz parte
do trabalho docente há muito tempo trabalhar com recursos midiáticos, mas agora isso tem se tornado mais que necessário, né? E o surdo de hoje, que é diferente do aluno de muitos anos atrás, tanto o aluno ouvinte quanto o aluno surdo, ele também vem, diante dessas mudanças, ele também vem se mostrando numa nova personalidade, num novo aprendizado, né? Eu gostaria de comentar um pouco a respeito da cultura surda, né? Muitas pessoas falam assim, mas cultura surda, o que é isso? Né? Eu gostaria de falar que o surdo ele tem uma cultura própria, assim como o ouvinte tem uma cultura própria. E cultura está ligada ao comportamento, né? Está aliada às questões de herança ou de domínio de área em que nós vivemos, convivemos, interagimos no nosso meio, né? E o surdo, ele tem uma cultura própria no sentido assim, que ele tem seu jeito de ser diferente do ouvinte, né? Isso proporciona as identidades, ou seja, esse ser, ele se comporta de uma forma diferente, né? Tanto em sala de aula quanto na vida para fora da sala de aula, né? O surdo todo o tempo ele tem uma amplitude de olhar diferente do ouvinte, do tipo, o surdo, ele faz a sua leitura o tempo todo, está nas expressões que nós fazemos, nessas expressões de face, de corpo, ele faz toda essa leitura. Às vezes, não é necessário chegar num surdo e dizer para ele assim, olha, hoje eu estou triste, né? Eu não estou legal, não estou muito bem hoje. Ele faz essa leitura meio que interna da gente, só num olhar, né? Só nessa configuração que nós fazemos de rosto. E quando nós, por exemplo, nós ficamos bravos, o surdo também faz essa leitura muito rápido da gente chegar e falar assim, olha, eu estou bravo com você. Então, eles também se expressam muito dessa forma, o corpo fala, a linguagem corporal e as expressões faciais, elas são algo muito ligado à língua de sinais, né? Que são modalidades diferentes, né? Da língua oral auditiva. Ela tem uma gramática própria, né? Ela tem a sua função ligada a um espaço que é gestual, é físico, né? É visual. E o surdo, ele vê o mundo de uma outra forma, através da imagem, né? E quando nós pensamos em práticas pedagógicas que sejam válidas, que sejam proporcionais à aprendizagem do surdo, nós devemos pensar no nosso trabalho voltado à língua, né? A priorizar essa língua, valorizar esse meio de comunicação, porque hoje é uma grande diferença do surdo que estuda na escola de ensino regular, né, do surdo que estuda numa escola bilíngue, onde ele vai aprender tudo na sua primeira língua, né? E a gente precisa respeitar, ter esse compromisso, né, diante do nosso trabalho, diante da nossa prática. Uma vez que eu penso, poxa, eu tenho um aluno surdo, será que ele vai entender dessa forma? Será que eu não preciso buscar mais recursos visuais? Será que eu não preciso atrelar mais o meu trabalho com o interlocutor do surdo? Por exemplo, eu já tive, no ano de 2016, eu fui interlocutora na região da Diretoria de Ensino a Leste, Sul 2, aliás, e eu tive a oportunidade de trabalhar com 4 surdos na minha sala. E eles tinham comportamentos diferentes, né? O que isso é defendido na identidade surda, é um estudo de mestrado, é uma tese defendida pela primeira doutora, primeira mestre, primeira doutora surda do Brasil, a Gladys Ferlin. E a Gladys, ela vem tratando como que esse surdo se comporta diante da sua escolarização, diante da sua vivência em sociedade, porque o
fato é, a primeira sociedade de qualquer ser humano e a primeira ligação cultural que nós temos é a nossa família, é o nosso viver em família, né? Esse é o primeiro contato que nós temos com uma cultura. Então, como que é a cultura dos meus pais, por exemplo? Os meus pais têm um jeito de ser para falar com os filhos, para corrigir os filhos, para viver num ambiente doméstico, e isso traz o quê? Uma herança, né? Eu aprendi a falar pela comunicação oral, né? Pela minha primeira língua, que é o português. Então, os meus pais me ensinaram, as pessoas adultas com qual eu convivia da minha família, me ensinaram a falar no português. O surdo, não, ele já nasce e meio que por instinto ele já aprende a gesticular. É o meio de comunicação dele, mesmo na sua ali, primeira interação cultural, na sua primeira interação que é a família. Então ele já começa a fazer gestos, a fazer sinais, né? E ele, nessa vivência, quando ele vai para o seu momento de escolarização, seja numa escola bilíngue ou não, ele precisa ter o contato com a sua língua principal, isso é primordial, né? E para isso, nas escolas, nós temos aí a rede toda, ela está apoiada pelos interlocutores de Libras, que têm feito um trabalho excepcional, tem buscado formação, a parte. Nós sabemos que a maioria desses professores, eles ainda não são, nós não, assim, eu me coloco no meio, né, até hoje, porque nós não temos concurso, nós não somos concursados, nós não somos efetivos da rede, mas nós prestamos um trabalho, né? Nós sabemos que é importante quando se pensa numa atribuição para um interlocutor de Libras, que ele tenha aí uma formação característica da pedagogia, porque o interlocutor ele não está ali só para traduzir um texto, para traduzir uma palestra, uma aula, ele está ali também com uma função educadora, mediadora na sua prática, né? Então, o interlocutor também é um apoio muito grande na nossa rede estadual de ensino, tanto quanto as salas de recurso, esses professores que fazem um trabalho brilhante, que atendem fora do seu... desculpa, que atendem no contraturno de horário aula desses alunos, que estão ali com uma sala toda organizada, com um ambiente propício para auxiliar esse aluno, para que ele se desenvolva mais, para que ele cresça mais, para que seu cognitivo ele alcance o máximo de entendimento, para que nós consigamos um fator que é tão discutido hoje na rede, que é a equidade na educação, que é uma questão de chegar a um nível, né, de desenvolvimento para todos, né? Uma educação para todos, priorizando isso, né? Mas é importante nós sabermos que o aluno surdo ele precisa ter um olhar diferente, não ser avaliado diferente. Talvez a sua avaliação precisa ser mediada, sim, por uma interpretação, pelo intérprete de Libras. Por isso é importante essa prática tanto do trabalho do interlocutor, que está ali dia a dia em sala de aula, quanto o trabalho do professor especialista na sala de recurso, ele está fazendo um trabalho, se correlacionando com os professores regentes, ou se for o fundamental, com o professor regente de sala de aula, para estar atrelando esse trabalho, né? E trazendo uma proposta de associação cognitiva. Não um está falando uma coisa, o outro está falando outra, né? Os alunos eles têm muita curiosidade em temas transversais, são temas que às vezes o aluno ele fica à margem de conhecimento, ele não se aprofunda. Os alunos eles querem uma formação muitas das vezes para ir além,
Hoje é muito difícil um aluno, por exemplo, que sai do ensino médio e vai tentar uma vaga nas ETECs, por exemplo, né, que tem os seus cursos técnicos aí de ensino brilhante, professores de excelência, e que estão ali dando uma aula totalmente voltada para o mercado de trabalho, preparando esse aluno. E muitas das vezes não surge interesse do aluno surdo de frequentar, de tentar um vestibulinho para a ETEC, de frequentar um curso técnico, porque ele não está sendo preparado ali, nos seus anos finais da sua escolarização, ou seja, no ensino médio. Então, assim, eu trabalhei muito com isso, promovendo esse tipo de conscientização com o aluno surdo. Olha, você precisa se preparar para o mercado de trabalho, você precisa se preparar para a vida. Eu tive experiência de estar em sala de aula com um aluno surdo que não sabia a sua própria língua, e isso é muito sério, né? Quando o aluno não sabe se comunicar através da sua própria língua, tanto sofre aquele professor que está ali na ponta, que é o interlocutor, quanto os professores regentes têm toda uma preocupação. Muitos professores são comprometidos de pensar como que esse aluno vai aprender, por exemplo, numa aula de química, numa aula de biologia, de física, que são termos tão técnicos e que, se a gente for pensar na língua de sinais, não existe sinal para tudo, mas que o interlocutor ele vai buscando ali uma formação a mais, um direcionamento a mais, ele vai atrelando a sua prática a aprender novamente, como muitas das vezes eu me coloquei, aprendendo novamente química, física, biologia, pensando como que eu ia traduzir isso, né? E muitas das vezes eu estava lá na ponta, atormentando, professor de biologia, olha, eu estou com dúvida nisso, eu estou com dúvida naquilo. Para o quê? Para que o meu aluno não ficasse num patamar abaixo de conhecimento daquilo que estava sendo trabalhado ali nos conteúdos, na sala de aula, através dos professores, para que na interação com os outros alunos ele se sentisse mais à vontade. Eu sempre trabalhei com isso, eu sempre proporcionei isso para que os alunos interagissem uns com os outros, né? O aluno surdo ele precisa estar em continuidade, precisa ser enriquecedor esse momento de comunicação, de estar ali fazendo trabalhos, atividades em conjunto com o aluno ouvinte. Isso proporciona uma troca muito grande, é muito prazeroso muitas das vezes e muito desgastante para o professor promover isso, sim, mas ele precisa tentar promover. E nós sabemos que há muitos alunos também que têm uma grande resistência em se relacionar com o ouvinte. Eu sei disso. É um fator muito difícil. Mas, por outro lado, nós devemos pensar que é nosso papel, enquanto educador, promover isso dentro da mediação das nossas práticas, que os alunos se interajam, porque eles têm a proporção de aprender uns com os outros, sim, também. Isso é um fato, né? Dentro da educação, mais que discutido, mais que comprovado, né? Uma outra questão que eu gostaria de colocar também, e eu acho super importante comentar isso, sobre o que está relacionado, muitas das vezes, do surdo se colocar num patamar de patologização, ou seja, ele coloca a deficiência na frente do cognitivo ou daquilo que ele deve fazer. Então, muitos professores, como eu vi e eu percebi ao longo desses anos, ou por parte, não culpa do professor, mas por parte do aluno, de se sentir uma pessoa, como se diz, pela deficiência se rebaixar, né? E se sentir uma pessoa incapaz, mas o surdo, ele, em momento algum, ele é incapaz, né? Se for proporção para ele na sala de aula, proporcionado, desculpa, para ele na sala de aula, um trabalho em conjunto, uma prática mediadora,
e que favoreça através da sua língua a tradução, ele tem condições sim de fazer ali todo um recorte, né? E de fazer com que o seu aprendizado seja significativo, né? E muitas das vezes eles se pautam nisso, ai, porque eu não sei isso, porque eu sou surdo. Então, nós, educadores, nós não podemos ter uma visão patologizada do deficiente, do aluno com deficiência. Nós, pelo contrário, nós devemos subestimar esses alunos, né, o quanto eles são capazes e estimular, né? Eu acho que a palavra certa é essa, estimular esse aluno, né? É muito importante que nós façamos um trabalho consciente de, olha, você é capaz, você pode, né? E é isso que nós fazemos em todo o tempo, estimular esse aluno, né? E o aluno, muitas das vezes, ele vai se colocar porque ele sabe também que a escola tem regras, tem deveres, né? Ele só quer colocar os direitos dele. Ah, mas eu sou deficiente, eu posso entregar depois, eu posso fazer depois. Então, ele acha que esses são os direitos dele. E eu vejo que isso é um tratamento equivocado que muitas das vezes nós colocamos para o aluno surdo, por exemplo, né? Porque a única coisa que esse aluno não faz é escutar. Às vezes ele está percebendo até muitas coisas que estão acontecendo em volta dele muito antes do professor querer ensinar, né? Por exemplo, a gente costumava falar assim, o aluno surdo está sempre atrasado com relação às suas atividades, à entrega das atividades. O aluno surdo precisa de mais um tempo. Ele precisa de mais um tempo, sim, para que, através da língua dele, o conhecimento chegue até ele. Mas não que ele deve ter, por exemplo, eu posso dizer assim, preferências ou que ele deve ser priorizado, né, ali, porque ele tem uma certa deficiência, porque de fato não é esse, né? Nós devemos cobrar e exigir ao mesmo tempo que nós pedimos para todos os alunos, né? Nós devemos colocar e impor as regras porque elas são iguais para todos, né? E se a gente se nós estamos buscando uma educação de equidade, então nós devemos também fazer com que esse aluno entenda quais são os direitos e os deveres dele, sim. Isso é muito importante, tá? O surdo, ele muitas das vezes ele vive no seu silêncio, mas a sua percepção de mundo é muito mais rápida, né? No seu silêncio, que eu quero dizer assim, porque a sua língua é diferente, mas o seu olhar ele é um olhar próprio de mundo. Ele reconhece que ele pode e é capaz de muitas coisas, né? Basta esse trabalho, essa prática, ela ser mediada de uma forma mais bem colocada, eu quero dizer assim, mais bem trabalhada, né? Por nós, professores, por nós, educadores, né? E eu quero, assim, super agradecer demais esse convite, mais uma vez. Me senti, assim, um pouco nervosa, um pouco ansiosa, mas o recado que eu gostaria de passar, a reflexão que eu gostaria de passar é que nós devemos ser facilitadores, e devemos estimular toda a situação, toda a interação de aprendizagem do aluno. Nós devemos dar para esse aluno não um tratamento diferenciado, mas um tratamento que ele se sinta incluído. Porque se é para, por exemplo, dar bronca, chamar atenção, precisa sim ser feito isso, com certeza. Ele não pode ter um tratamento diferenciado, né? Nós precisamos tomar essa iniciativa e que nós possamos ser colaboradores uns dos outros, né? Oferecer
uma escolarização, uma educação de qualidade, que nós possamos ter comprometimento, né? Buscar formação, não isso só basta, porque às vezes eu me formo, eu sei tanto para mim e eu não consigo passar. Eu senti isso na pele esses dias, né? Ai, nossa, eu sei tanto para mim, mas eu não consigo. Então, assim, nós devemos melhorar a nossa prática pedagógica, a nossa didática de ensino, o professor ele deve pensar sempre na socialização desse aluno, de todas as formas, pensar em recursos e como agora, né, a pandemia fez de nós educadores ainda melhores no quesito recursos midiáticos, né, dos recursos midiáticos, do uso da internet, do uso de todas as ferramentas que estão aí à nossa disposição, né? Então, a gente deve pensar em assumir esse papel de uma forma a qual a gente vai, sim, valorizar o nosso trabalho, valorizar a educação inclusiva, né? Porque a educação e a inclusão, elas precisam caminhar junto em todos os âmbitos escolares, para fora da escola, para além dos muros da escola. Nós, educadores, muitas das vezes, interlocutores, e eu sei que muitos vão se reconhecer nessa minha fala, nós acabamos que por interagindo além da conta, digamos assim, com os pais desses alunos e acabamos conhecendo melhor essas famílias, as suas histórias, né? Os seus conflitos. Quantas vezes eu não fui acionada, porque não é só o professor que carrega consigo esse peso de uma formação, como a gente tem tido aí, essas formações que vem falando de uma condição de ensino pleno, né? De multiplicar isso. Então, é essa reflexão que eu quero deixar, que nós sejamos multiplicadores de um ensino pleno, né? Se você tem um aluno surdo, se você caminha com esse aluno durante 200 dias letivo, seja agora dessa forma aqui, virtual, ou seja presencial, interaja melhor com ele, busque saber a história de vida dele, né? Quais são os conflitos, tenta fazer um trabalho além daquele que muitas das vezes o tempo ele acaba nos tragando, não nos deixando fazer algo a mais, né? Isso é importante para que os nossos alunos se sintam incluídos e que, mais uma vez, eu vou usar a mesma palavra, nós chegamos a uma equidade em um grau cada vez mais de superação dentro dos ambientes escolares. Eu acho que é isso que nós precisamos, de equidade, de um ensino de qualidade, né? As escolas têm condições de ofertar isso, nós, educadores, temos essa condição, desde que nós tenhamos compromisso diante disso. E saber que esse surdo, ele tem um comportamento diferente devido à sua língua e à sua cultura, mas que ele tem condições, sim, e ele pode sim, ser preparado para os muros além da escola, para ser formado enquanto um cidadão pleno, tá? E eu super agradeço por essa oportunidade. Eu penso que essa também é uma oportunidade de refletir sobre as nossas práticas. Um forte abraço para todos e eu me sinto realmente muito feliz por tudo. Muito obrigada.